Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, da aula 2 aqui da semana 3 sobre vetores e for, certo? Eu queria fazer, na verdade, falar sobre uma situação que, na verdade, nós vamos encontrar muitas vezes, né? É quando nós precisamos ter um for dentro do outro, certo? Um for interno e um for externo, né? Mas primeiro, vamos supor, eu vou dar um cenário aqui que eu preciso implementar, certo? Um problema que eu preciso resolver. Primeiro, eu vou pensar de uma forma mais fixa, né? Vamos supor que eu tenho dois conjuntos, certo? E cada conjunto vai estar sendo representado como se fosse um vetor, ok, pessoal? E isso pode ser imaginado porque o conjunto nada mais é que uma coleção de elementos, no nosso caso, pode pensar de elementos de números inteiros, certo? Onde o conjunto vai ter elementos repetidos, a ordem desse cara não importa, então a gente pode, até em algumas questões que eu coloquei no Moodle, eu pedi para vocês modelassem, né, um conjunto através de um vetor, implementassem o conjunto através de um vetor, certo? Então vamos pensar o seguinte, suponho que eu tenho vou chamar aqui de C1, vou chamar aqui de C1 e C2, meus dois conjuntos, certo? E aqui aproveitando, deixa eu aumentar mais a letra aqui, aproveitando aqui, ó, uma outra forma de nós, caso precisamos, né, inicializar um vetor, certo? Repare que nessa forma de inicializar o vetor, não estou fornecendo o tamanho do vetor. A forma que nós vimos, né, por exemplo, quer criar um vetor de inteiros, vou chamar aqui de V, certo? E aqui eu tenho que colocar, por exemplo, o tamanho dele, vetor de 50 elementos. Nessa forma aqui que nós vimos, o vetor foi criado, foi declarado, criado, só que ele não foi inicializado, certo? E nós passamos o tamanho dele, 50. Nessa daqui, nós não estamos passando o tamanho do vetor, ok? Repare que o colchete aqui está vazio. Só que nós estamos passando, repare que temos o operador de igualdade aqui, igual aqui, o operador de atribuição, e aqui do lado eu abro a chave, fecho a chave, e entre elas eu passo uma sequência de números separado por vírgula, certo? Bom, como o compilador vai interpretar isso daqui? Ele vai ver simplesmente o seguinte, ó, ele quer criar um vetor do tipo inteiro com tamanho 3, e os elementos dele vai ser o cara na posição 0, ou o cara no índice 0, né? Na primeira posição, o índice 0 é o 5, o cara no índice 1 é o 8 e o cara no índice 2 é o 1. Tá? Então, ele vai criar um vetor aqui de tamanho 3 e automaticamente ou imediatamente ele já inicializa esse vetor com esses três valores aqui, respeitando a ordem. Tá? Você escalar o primeiro elemento, o segundo e o terceiro. E aqui, da mesma forma, vou criar um vetor de tamanho 2. Como é que ele sabe que o tamanho é 2? Pelos caras que estão dentro da chave. 4 e 2, separado por vírgula. Então, ele vai criar um vetor de tamanho 2, inicializando com os valores 4 e 2. Então, essa aqui é outra forma de nós criarmos um vetor. Claro que essa outra forma de criarmos o vetor, né, nós precisamos aqui, ó, obrigatoriamente, nós precisamos, entre a chave, listar os números que vão estar nesse vetor, tá, pessoal? Então, seria uma coisa mais fixa, ou seja, dentro do código teria que estar lá os valores que eu quero inicializar, certo? Bom, vamos supor que eu tenho esses dois vetores criados, inicializados, o primeiro de tamanho 3, o segundo de tamanho 2, e eu quero, pessoal, eu quero listar todos os pares ordenados desses dois conjuntos. Todos os pares ordenados desses dois. Opa, tô ficando doido. 5 e 4. 5 e 2. Tem que voltar a aula de matemática. Aí vai, né, pessoal? Lembrando, pares ordenados de dois conjuntos, para cada elemento de conjunto, ele vai formar um par com todos os elementos do outro conjunto. O 5 vai formar um par com 4, com 2. Depois o 8 vai formar um par com 4. Depois vai formar o par com 2. E, por fim, não muito mais importante, né, o 1.
vai formar par com 4 e com 2 também. Ok, pessoal? Só que eu quero fazer isso, tá, pessoal? Mas eu quero fazer supondo. Eu criei esse vetor aqui de forma fixa só para deixar, até para dar um exemplo de que a gente pode fazer isso. A gente pode criar e inicializar automaticamente o vetor ao mesmo tempo, certo? Mas depois eu vou fazer com que esses conjuntos sejam recebidos pelo usuário. Então, o tamanho deles é dinâmico, a gente não sabe. A priori, a gente não vai saber. Por enquanto, eu vou fazer fixo, onde eu sei que o tamanho do conjunto 1 é 3 e o conjunto 2 é 2, certo? Então, vamos lá. Eu preciso fazer isso, mas eu não quero fazer isso fixo. Não quero estar no meu código isso aqui. Eu vou imprimir os pares ordenados. Eu quero fazer isso de forma que eu não soubesse quem são os elementos do conjunto C1 e nem do conjunto C2, certo? É evidente, pessoal, para eu formar os pares ordenados, vocês concordam que cada elemento do primeiro vetor, eu tive que listar ele, né? Certo? Ou seja, eu tive que percorrer o primeiro vetor, que aqui representa o conjunto, né? E só lembrando da aula, percorrer um vetor nada mais é que você passar por todos os elementos desse vetor. Passar pelo primeiro, segundo, terceiro. E toda vez que você passa, você vai fazer algum tipo de operação, mesmo que seja só verificar se ele é par ou ele é ímpar, não importa. Você vai realizar alguma operação em cada elemento desse vetor. Então, você vai percorrer o vetor, vai percorrer todos os elementos desse vetor. E nós vimos que como nós percorremos um vetor, né? Nós fazemos isso com auxílio do for, certo? O for, e eu já vou fazer aqui diretamente, né? Com auxílio do for, certo? E aí, o que nós vamos fazer? O nosso for padrão para percorrer um vetor, certo? O for padrão para percorrer um vetor é esse daqui, né? Ó. O for, a variável de interação i, posso, como eu coloquei aqui, criar essa variável dentro do for ou fora do for, não importa, né? Poderia ter colocado o int i aqui, ó. Em o i, só deixarei a inicialização dentro do for, certo? Tanto faz, mas eu vou deixar dentro do for mesmo, ok? E aí eu vou até fazer o seguinte, pessoal, eu vou criar duas variáveis, vou chamar de N1 e N2, onde o N1 e N2 vão ser o tamanho dos três conjuntos, certo? Até porque já pensando naquela ideia depois de tornar esse conjunto dinâmico, onde o tamanho vai ser fornecido pelo usuário, certo? Então, o meu for aqui, ao invés de 3, eu vou colocar a variável que representa o tamanho do primeiro conjunto, ou do primeiro vetor, certo? Então, aqui, ó, se eu fazer isso daqui, só para print, se eu fazer isso daqui, eu estarei nada mais, nada menos do que imprimindo todos os elementos do primeiro conjunto, ou do primeiro vetor, né? Beleza. Mas o que eu quero, na verdade? Eu quero para cada, ó, dessa forma eu estou percorrendo o vetor, certo? Percorrer o vetor mais uma vez. Nada mais é que passar por cada elemento desse vetor fazendo um processamento. No meu caso, o processamento que eu estou fazendo é imprimir esse cara, ok? Mas como poderia ser verificar se ele é par, ímpar, bom. E mais uma vez, ó, o i de 0 até o tamanho do vetor, olha aqui, ó, estritamente menor. Só que aí, pessoal, vocês poderiam, professor, ao invés de fazer isso, eu poderia ter feito menor menos 1? Poderia, certo? Esse cara aqui, ó, do jeito que eu coloquei, é igual ao anterior. Porque esse cara aqui, ó, ele vai continuar, por exemplo, nesse exemplo aqui, que é 3, né? O tamanho é 3, o i começa de 0, ele vai repetir, então ele vai imprimir 0. Depois o i vai para 1, ele vai imprimir, perdão, não vai imprimir 0, ele vai imprimir, na verdade, o cara que está na posição no índice 0, que é 5, né? Depois o i vai para 1, ele vai imprimir o cara que está no índice 1. Aí quando o i for para 2, repare que o n é 3, menos 1 fica 2, 2 é menor ou igual a 2, verdadeiro, ele vai repetir. Então vai imprimir o cara que está no índice 2. Aí ele vai incrementar o i, que vai para 3. Aí nesse instante ele vai comparar 3 é menor ou igual a 2? Não, ele sai fora. E é o mesmo efeito de eu ter feito isso daqui, ó. Mesmo efeito, não tem problema nenhum, certo? O mais utilizado é esse daqui mesmo, tá, pessoal? Onde você usa o operador de estritamente menor e deixa o tamanho do vetor aqui, beleza? E eu começando de 0. Então vamos lá. Só que nós repararmos bem o produto cartesiano, ó, a cada elemento do vetor 1,
eu tenho que comparar com cada elemento do segundo vetor, certo? O 5. Então, nesse momento aqui, ó, vou imprimir o 5. Só que para esse cara aqui, nesse instante aqui, ó, aqui nesse momento, o primeiro elemento do primeiro vetor, o 5, eu vou ter que formar par. Ele vai ter que formar par com cada elemento do segundo vetor. Ora, para eu formar par, por exemplo, aqui, ó, 4 e 2, com cada elemento do segundo vetor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer o segundo vetor. E aí, para percorrer um vetor, o que é que nós fazemos? Aí nós recorremos à carta do for. Eu corro e... Ou não, né? Eu invoco, né? Eu invoco o for, certo? Faz tempo. Aí, N2, olha aqui. Vamos lá. Professor, pode ter um for dentro do outro? Pode. Repare que, como eu falei da aula do for, na verdade, quando eu falei da aula do bloco de instrução, dentro desse bloco de instrução, você pode colocar qualquer coisa, tá, pessoal? Qualquer coisa. Tá livre, certo? Inclusive um if else, um for, bom, o que você quiser, você está livre aqui, ó, certo? E foi que nós fizemos, nós colocamos outro for. E esse outro for vai fazer o quê, professor? Ele vai, eu vou até só imprimir, né? Só para ele vai percorrer o segundo vetor. Só que atenção, pessoal. Na aula sobre for, eu falei que todo for, normalmente, geralmente, todo for vai ter uma variável de interação associada a ele. Geralmente, quase 100% das vezes. Você vai ter uma variável de interação associada a ele. E essa variável de interação é responsável para controlar quantas vezes aquele for será repetido. E aí, como nós temos dois for, então, obrigatoriamente, eu vou falar, geralmente também vai acontecer, cada for vai ter sua própria variável de interação. Eu falo geralmente que vai ter uma situação que você vai programar que você, sei lá, que programa é esse, que você vai usar só uma variável de interação. Pode acontecer. Por isso estou falando, geralmente, quando você tem um for dentro do outro, cada um vai ter sua variável de interação, que é o caso aqui, certo? Então, esse primeiro for vai ter sua variável de interação, que é o i. O i é que vai controlar quantas vezes esse primeiro for será repetido. E esse segundo for aqui vai ter uma outra variável de interação independente da primeira, que é o j. Repare que o for aqui, ó, esses dois for são quase idênticos, né? A diferença é o tamanho dos vetores e a variável de interação. E esse for aqui, para vocês se acostumarem logo, é um for padrão para percorrer um vetor. Vamos falar, vou precisar percorrer o vetor, vou precisar analisar cada elemento de um vetor. Ah, eu quero saber quais alunos têm nota acima da média da turma, foi a questão que eu passei. Você não percorreu o vetor, o for é exatamente esse daqui, certo, pessoal? O que vai mudar é o tamanho do vetor que você está analisando, certo? Então, vamos lá. E aqui eu queria que vocês reparassem como vai ser o funcionamento desse cara aqui, né? O que vai acontecer aqui, pessoal? Se eu mandar imprimir esse troço aqui, ó, claro, eu vou colocar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer o seguinte, fazer isso aqui, eu vou fazer esse daqui, print, que é isso aí, tá doido? Print. E ao final aqui do for, eu vou mandar ele pular uma linha só para organizar meu código aqui, certo? Barra. Aí a gente vai reparar isso daqui, tá, pessoal? Ó, como esse carinha daqui, ele tá, certo, pessoal? Ele tá. Deixa eu colocar aqui se vai dar certo. Às vezes só dá certo quando o bicho quer funcionar. Acho que é aqui que coloca. Isso. Esse for aqui, pessoal, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Como é que é o breakpoint aqui? Um minutinho. Já me esqueci onde é que faz. Ó. Start. Faz tempo, pessoal. Às vezes eu esqueço. Debug. É assim, é. Eu vou pegar isso aqui, se vai dar certo. Só um instante. Tá, vai lá. Vixe, que já foi que tu fez? Men 2? Isso aqui é outra questão, está doido, né? Pera aí, pessoal. Múltiplo Men 2. Ah, tá. Só um instante. Ninguém viu isso. Vamos ver se vai dar certo. 2
Só um instante. Aqui. Agora pronto. Deu certo ou não deu? Acho que deu certo, não. Deixa eu ver. Deu certo. Eu acho, né? Só um instante. Já foi que fez aqui. Taran, taran. Tô tentando. Ok. Pronto. Deu certo. Ele está aqui, tá, pessoal? Ele está aqui. Repare que ele criou aqui a variável N1 e N2, certo? Vamos lá. Ok. Então, nós estamos aqui. Vou botar bem aqui, ver se vai dar certo para vocês verem. Eu acho. Tá aqui. O I, certo? Eu vou... Deixa eu ver como é que é o comando aqui. Não tem, né? Próxima linha. Cadê a próxima linha? Tem aqui. Next. Tá aqui. Então, o I começou de 0. Deixa eu ver se consigo ampliar isso aqui. Como é? Deixa eu ver aqui. Não ampliei a letra, não. Foi mal. Vai ficar assim pequenininha mesmo, certo? O I aqui começou de 0, certo? Eu vou imprimir aqui o... Meu Deus, estou me perdendo aqui. Pronto, cadê esse bicho aqui? Por que não ficou grande, hein, mas... Estresse comigo, não. Espera só um instante. Diabo é isso, cadê o 5? Tá aqui. Espera aí, pessoal. Pronto. Vou deixar você bem aqui, que vai dar todo mundo ver aqui, certo? Você que dê certo. Vamos nós. Tá aqui o 5, ele imprimiu o 5, ele está na linha 10. Repare aqui, ó, o I igual a 0, certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Como esse for aqui, esse cidadão aqui está dentro do outro, para cada valor de I, esse for ele será executado completamente. Então, para I igual a 0, o J vai de 0 até N igual a 2, certo? Igual até, vamos ver se vai dar certo executar. Vamos lá. O J para 0, se vocês estão vendo aqui, o J para 0, certo? O J foi para 0, o I para 0. Aí, próxima linha, aí ele vai imprimir esse cara daqui, certo? Cadê tudo? Imprimiu 4, ó, 5, 4. Repare que o I continua em 0. Ele vai incrementar agora o J vai para 1, certo? O J foi para 1, dá para ver aqui, o J1. O I continua 0, porque ele vai repetir esse for completamente, tá, pessoal? O que ele vai fazer agora? Agora ele vai imprimir, e no caso imprimiu 2, certo? E aí o J ele vai ser incrementado em 2, e quando ele comparar isso daqui, J é menor do que N2, N2 é 2. Então, não é verdade, J é igual a 2, e ele finaliza esse for, e ele vai para a linha 13, certo? Aqui, ó. Pronto, ele foi para a linha 13, finalizou. O J, pessoal, ele está criado dentro do for, portanto, o J, no momento que finaliza o for, o J é liberado. Repare que o J não está aqui na minha memória. E se eu tentasse aqui, eu vou querer imprimir o J aqui, ele ia dar um erro. Por que ele ia dar um erro? Dizendo assim, não existe essa variável J. Depois de eu executar aqui, eu vou até mostrar para vocês. Ele ia dizer, essa variável J não foi definida, certo? Ele vai chiar dessa forma. Então, repara, o I continua de 0. E esse for ele percorrido completamente. O J foi para 0, para 1, e ele, quando foi para 2, que aí, devido ao critério aqui de parada, ele sai fora. Certo, pessoal? Então, atenção nesse... A ideia de ter um for dentro do outro é exatamente em situações que eu preciso. Para cada elemento, no caso aqui do vetor, para cada elemento de um vetor, eu preciso percorrer todos os elementos de um outro vetor. Certo, pessoal? E aí eu continuo, aqui, ó, vou para a próxima linha, certo? Ele vai só pular uma linha aqui, vai lá para a linha 7, ele vai voltar, ó. Ele está na linha... Ixi, cadê tu? Ele está aqui na linha 13, né, ó, pessoal? Linha 13. Ele vai voltar para a linha 7, ó. Voltou para a linha 7, ó, pontinho amarelo aqui, ó. Voltou para a linha 7. O que ele vai fazer agora, pessoal? O I continua de 0, ele vai incrementar o I e depois vai comparar se o I é menor do que N1. O I foi para 1, como o I é menor que N1, porque o N1 é 3, ele continua. E o que ele vai fazer? Agora ele vai imprimir o cara que está na posição índice 1 do vetor 1, certo? Vamos lá. E se eu ver aqui, ó, ele imprime quem? Ó? Ele imprime o 8, certo? Que é o segundo cara do vetor N1.
Foi para a linha 10, que é esse for, e ele vai repetir. Então, ó, J começou de 0. Repare que o I é 1. O J foi para 0. Então, o que vai fazer? O J, para igual a 1, o J vai para 0, para 1, até chegar ao tamanho máximo do vetor 2. No caso, que o tamanho é apenas 2, certo? Então, aqui, próxima linha. Ixi, foi mal, galera. Eu imprimi. O que eu fiz agora? Ai, que droga. Eu não sei o que eu fiz. Eu cliquei em um canto que não era para clicar. Ah, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Break debug, stop debug. Ah, não acredito nisso. Pera aí, deixa eu ver o que eu faço agora. Tadã! Eu vou deixar ele. Vai dar certo. Vem aqui. Start debug. Isso vai dar certo. E aí? E aí? Não deu certo. Ai, meu Deus. Tudo doido, mas cadê tudo? Só deixa só. Eu fiz besteira aqui, só instantes. Fiz besteira. Certo. Ai, que droga. Mas o que tu tá fazendo aqui? Só um instante. Só, meu Deus do céu. Deixa eu ver se tá. Agora foi mal, pessoal. Foi mal. Droga. Vamos lá. Esse carinha apertando em outro botão aqui. Você desce mais rápido até chegar onde nós estávamos. Nós estávamos aqui. Exatamente. Eu imprimi aqui. Aqui. Pronto. Exatamente. Se eu não tiver doido. Pior que a bicho se apagou aqui de novo. Oh, meu Deus. Só um instante. Pronto. Ah, meu Deus. Está apanhando aqui. Deixar assim. Pronto. Então, aqui, ó. J, o I igual a 1, e o J começou de 0, tá 0, que está na linha 11, né? Onde nós estávamos. Então, aqui, para I igual a 1, ele vai o J0, certo? Ele imprimiu, né? Cadê que eu tá aqui? Imprimiu, vai imprimir, na verdade, agora, né? Ver se eu não clicou errado de novo. Isso. E aí imprimiu 4, certo? Aí voltou aqui para o for, né? O que ele vai fazer com o for, com o J? Vai incrementar. Ele vai para 1, repare, ó, vai para 1. J para 1 ele vai imprimir. Repare que imprimiu o segundo cara, certo? Aí ele vai incrementar o J vai para 2. Como aqui a critério de parada foi alcançada, ou seja, J2 não é menor que N2, que é 2, então ele sai, vai para a linha 13, certo? Então, o que eu quero que vocês percebam é que para cada elemento de um vetor, eu estou relacionando com todos os outros elementos do outro vetor, dando um for dentro do outro. O importante aqui é, independente se a situação é essa questão de conjunto, é você entender que para cada valor de I, igual a 0, o J foi para 0 e para 1. O I igual a 1, depois o J, 0 e 1. E na próxima interação, né, que o I ele vai para 2, ó, 2, só lembrando que o tamanho de N1 é 3, né? Então, o I foi para 2, o que vai acontecer? Ele vai repetir o processo, certo? Ele vai imprimir a 1, que é o último cara do vetor 1, certo? E aí, ele vai percorrer esse vetor, o segundo vetor for interno, só brinca, for interno e for externo, né? Esse é o for interno, e esse cara daqui é o for externo, né? O for interno, ele vai percorrer completamente ele, certo? Ó, o I igual a 2, ok? E aí, eu vou lá e J igual a 0, certo? J igual a 0. Eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir, certo? Eu vou imprimir o 4. Depois o J vai para 1, ó, o J1, certo? E aí, o que eu vou fazer nessa linha 11? Imprimir o cara, certo? Vou imprimir o segundo elemento do vetor 2, ó, 4, 2, certo? Depois eu vou pular a linha, ó, naquele, tá aqui ainda, perdão. O J igual a 1, ele vai incrementar o J, certo? Ó, J mais, o J1 vai para 2, e essa condição de parada não é alcançada, porque J2 não é menor que N2, ele vai para a linha 13, onde ele pula a linha,
volta para a linha 7, ó, voltou para a linha 7, o I2, o que vai acontecer com o I? Vai ser incrementado. Então, o I vai para 3. Quando o I for para 3, essa condição de parada é alcançada, ou seja, o I é menor do que N1, o I é 3, o I é 3, N1 é 3. Então, 3 não é menor do que 3, ele é falso, ele sai desse for, continua com o programa, que no nosso caso seria finalizar o programa, certo? Ele vai e finaliza o programa, ok? E ele imprimiu, já fechou aqui, ó, a tela já fechou. E ele imprimiu para cada elemento do primeiro vetor, na mesma linha com todos os elementos do segundo vetor. E exatamente isso que eu quero para o meu imprimir todos os pares ordenados. A diferença que eu quero imprimir nesse formatozinho bonitinho aqui, ó, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Isso na mesma linha. Vou até deixar na mesma linha aqui mesmo, só para não é pequeno. Não, deixar pular ali. Então, ao invés desse cara estar aqui, eu simplesmente vou trazer esse cara, eu posso copiar, vocês não, né? Vocês já sabem. Vocês têm que digitar, nada de Ctrl+C, Ctrl+V. E simplesmente eu vou colocar aqui, ó. Aqui, o primeiro número, aqui, percent D, certo? Deixo um espaço em branco aqui, ó. Então, aqui eu deixo os parentes, ó, entre o aspa dupla, o formato que quero que seja impresso. Então, o primeiro número, ele vai substituir onde tem o percent D, e o segundo número, separado por vírgula, ele vai substituir onde tem o segundo percent D, certo? E eu não vou pular ali, não, deixar tudo na mesma linha. Vou executar aqui, F9, e tá aqui, certo, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó. Do jeito que eu queria, certo? Ó. 5, 4, depois, tá, eu ter colocado uma vírgula aqui, né? Mas tá, eu vou colocar uma vírgula aqui só para ficar do jeito que eu disse que eu ia fazer, certo? Só cara de palavra aqui, ó. Pronto. Tá aqui, macho. Pronto. Ó. Exatamente, ó. 54, vírgula. 52, vírgula. 84, vírgula. 82, vírgula. 1,4, vírgula e 1,2. Certo, pessoal? Então, aqui eu imprimi todos os pares ordenados do meu de dois conjuntos. Claro que do jeito que eu fiz aqui, né, pessoal, não vou fazer só porque eu queria fazer outra questão, nem sei quanto tempo eu estou gravando aqui, já perdi a conta. Mas o ideal é que aqui você faça, ao invés de ser esse cara fixo, né, seja uma entrada de dados qualquer aqui, certo? Mas eu vou deixar isso para vocês fazerem. O que eu queria fazer com vocês, eu vou até chamar aqui de Men31, certo? E aí, eu vou fazer aqui, ó, a outra questão. Imagine a outra situação, né? Vem cá. E de novo eu vou criar o meu VET de forma fixa, né? E aí eu vou criar aqui, ó, sei lá, 5,4, 5,6, 5,2, 4. Claro que aqui seria, vou até botar aqui, ó, int n de tamanho 6, ok? Claro que aqui seria tanto o tamanho do vetor como os valores seriam entrada de dados, certo? Então, o que vai fazer? Supõe que eu quero saber quantos caras, supõe que esse cara aqui é o meu conjunto, certo? Vou chamar só de conte. Meu conjunto. Eu quero saber quantos caras nesse conjunto são iguais. Quantos caras repetidos existem no meu conjunto, certo? Ok, eu quero saber quantos caras repetidos. Claro que aqui só de olho eu sei que tem um cara repetindo, ó, 4 e 4, e o 5 e o 5. Eu vou até só complicar mais aqui, eu vou botar mais o 5 aqui, e aqui vai para 7. Então, repara, ó. Repetido, então, uma vez, aqui, ó, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, certo? Então, aqui, ó, esse com esse é uma vez, esse com esse é 2 vezes, e esse com esse é 3 vezes, certo? E 4 e 4 aqui, certo? Eu vou usar esse só para facilitar o que eu estou querendo fazer, tá? Eu vou considerar na sequência que eles estão acontecendo, certo? Então, eu comparo esse com esse, ó. Depois, esse com esse, então seria 2 repetições em relação a esse cara. Em relação a esse com esse, seria apenas uma repetição. Tá bem, pessoal?
Até porque quando eu comparar esse com esse, já foi contado, beleza? Então, eu quero saber quantos elementos repetidos existem nesse meu conjunto. Ora, vocês concordam que para eu saber quantos caras repetidos, eu preciso saber quem são os caras no conjunto. Logo, o que eu preciso fazer? Eu preciso percorrer o meu conjunto. E como é que eu faço para percorrer um conjunto? Percorrendo o conjunto, usando for, né, professor? Usando for, exatamente, muito bem. Usando for, certo? Então, tá aqui usando meu for. Aí, aqui, ó, só para não perder o costume, print. Quanto eu vou imprimir esse cara, beleza? Conge e base. E, ok, conjunto. Estou imprimindo esse cara. Só que vai acontecer o seguinte, eu estou nesse cara aqui, o 5, certo? O que eu preciso fazer? Agora eu preciso comparar esse cara daqui com todos os demais elementos do vetores, exceto, né, com ele, porque eu não vou comparar ele, porque com certeza vai ser igual, né, pessoal? Então, eu tenho que comparar esse cara daqui, ó, com todos os demais elementos do vetor. Em outras palavras, eu tenho que percorrer um subvetor, certo? Um subvetor, pessoal, o que é um subvetor? É uma parte de um vetor, ok? No meu caso aqui, nessa primeira interação, eu quero percorrer o vetor conge daqui, ó, da segunda posição até o final, certo? Mas para percorrer um vetor, o que nós precisamos? A gente invoca a carta do for, ok? Carta do for. Percorri meu vetor aqui. Vou até cobrir isso aqui mais uma vez. Eu posso Ctrl+C, Ctrl+C. Não pode, vocês têm que digitar, tá, pessoal? Ok. Olha aqui. Igual, pessoal, tá igual o cara da questão anterior. Tá, mas está faltando completar um negócio aqui, pessoal. Eu não quero que o meu cara comece de 0, né? Beleza? Eu estou aqui, ó, estou comparando 5, que é o cara que está na primeira posição, ou índice 0, eu quero que ele comece da segunda posição. Então, eu vou colocar aqui um 1, né, professor? Na primeira vez, a gente vai ver que vai funcionar. Ele vai comparar, colocar o 5, certo? Vou botar aqui 2 pontos aqui, não. Aí, de novo, só copiar aqui, tá? Deixa eu apagar, ó. Eu apaguei o barra N, printf, pronto. Só que na primeira repetição vai dar certo, porque eu vou comparar esse cara, eu vou imprimir o 5, ok? Aí eu vou 4, 3, 5, 2, 4, porque esse for do jeito que está aqui, ó, ele vai desconsiderar, como o J está começando de 0, ele vai desconsiderar o cara da primeira posição, que é o que eu quero, massa, perfeito. Só que quando o I for incrementado e for para 1, né, que ele vai exatamente para esse cara da segunda posição, que é o 4, eu não quero mais comparar o 4 com o 5. Por quê, professor? Porque o 4 com o 5 já foi comparado na interação anterior. Repare, quando o I é 0, eu já comparo o 5. Ó. Aí ele vai percorrer esse vetor todinho. O 5 com o 4, o 5 com o 6, o 5 com o 5, e assim sucessivamente. Então, 5 com esse cara já foram comparados, certo? No caso aqui. Então, quando o I vier para índice 1, eu preciso que o meu J não comece de 1, eu preciso que ele comece de 2, certo? Bom, mas para igual a 0, eu preciso que o J comece de 1. Para I igual a 1, eu preciso que o J comece de 2. Mas quando I for igual a 2, que ele vai estar nesse cara daqui, o 6, o J não pode começar de 1, de 0, perdão, de 1, tá, pessoal? De 2 não. De 2 é agora, tá? Pensando lá na frente. Quando o I for igual a 2, o J não pode ser nem 0 nem 1, certo? É 2 mesmo, só eu que tô ficando doido. Tá. O J tem que ir para 3, certo? Vou repetir aqui, pessoal. Quando o I for 1, que o I está, de certa forma, olhando esse cara aqui, o 5, né? Primeira posição, o J tem que começar de 1, certo? Ah, meu Deus, quando o I for 0, certo? Quando o I for 0, tá, pessoal? O I for 0, né? Ele está nesse cara daqui, no 5, o J tem que ir para 1, certo? E aí o J tem que começar de 1, certo? Aí o J vai percorrer todo mundo aqui. J1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quando o I for para 1, isso acerta agora, vamos lá, na torcida.
o I igual a 1, certo? O J não pode começar de 1, o J tem que começar de 2, porque o J vai verificar, percorrer todos esses subvetores aqui, ó, começando aqui até o final. Mas quando o I for igual a 2, olha aí, acertei, 2, certo? O meu J não pode começar de 2, tem que começar de 3. Vocês estão reparando que toda vez que... Vocês estão reparando que o valor que o J tem que ter está relacionado ao I, mas é o valor de I mais uma unidade, certo? Então, o meu J aqui desse for interno, ele vai ser I mais 1, certo? I mais 1, acertei, consegui, tá vendo? Beleza, pessoal? Então, por isso que aqui o meu segundo for, olha aqui, ó. E aqui eu queria mostrar essa situação que vai acontecer muitas vezes, que você tem um for externo, que é esse cara daqui, ó, e um for interno, que ele está dentro do primeiro for, mas só que ele não é independente como era esse cara daqui, ó. Esse for daqui, ó, esse cara daqui, ele vai ser executado, a quantidade de vezes que ele vai ser repetido não depende do valor de I, certo? Só que esse cara aqui não, ó. A quantidade de vezes que ele será repetido vai depender do valor de I. Quando o I é 0, ele vai repetir e vai percorrer esse subvetor aqui, ó, do 4 até o 5. Quando o I é 1, o J, esse for aqui, ele vai percorrer esse subvetor aqui, ó, de 6 até o cara de 5. Quando o I é igual a 2, ele vai percorrer esse subvetor aqui. Ou seja, a cada interação desse for externo, esse for interno, ele vai repetir menos vezes, porque ele vai percorrer esse subvetor que está diminuindo de tamanho, porque o I, ó, ele está sendo incrementado aqui, certo, pessoal? Então, por isso, eu vou comparar esse elemento com todos os demais, certo? Vou executar aqui, ó. Acho que é assim. Vamos ver. Ficou até... Pior que era uma questão que eu ia perguntar para vocês. Acabei de resolver. Ai, meu Deus, falta aqui. Repare o que eu fiz aqui, né? Vamos lá. O 5, né, ó. Aí que eu comparei, ó. J igual a... O I igual a 0. Que aí seria esse 5 aqui, né? Eu imprimi, ó, 4, 6, 5, 2, 4. Ou seja, esse for aqui, ó, esse for interno aqui, ele percorreu esse subvetor aqui, ó, tá vendo, ó? Esse 5 aqui foi impresso aqui, ó, desse daqui, e esse cara daqui, ó, 4, foi o segundo for aqui, ó. Aí o I foi para 1, ele imprimiu quem? O 4. Aí esse for interno aqui percorreu esse subvetor aqui, ó, do 6, ó, do 6 até o 5. O I foi para 2, então ele imprimiu o 6 aqui, ó, 6, e aí ele percorreu esse vetor aqui, ó, do vetor cônjuge. E assim sucessivamente, até que eu fui no último cara aqui, ó, que é esse último cidadãozinho aqui, sozinho. Repare, professor, por que nessa última aqui, ó, 5, 2 pontos não tem nada aqui? Porque, repare, ó, quando ele está aqui, significa que o I ele tem o último valor válido. O I vai ter o último índice válido desse vetor, que é 6, ó, porque o N é 7, né? Então, lembrando, o vetor de tamanho 7, os índices valem de 0 a 6, tá, pessoal? Então, o último índice válido é 6. Vai ser o último valor de I que ele vai repetir, que é 6. Só que quando ele vier para cá, ó, o I mais 1, ou seja, 6 mais 1 é 7. J começa de 7. Só que quando ele for fazer a verificação, ó, J é menor do que N? Não, porque 7 não é menor, estritamente menor do que 7, né? Eles são iguais. Então, ele não vai repetir nenhuma vez essa linha 22, tá, pessoal? Então, é por isso que esse cara daqui, ó, não acontece nada aqui, ó, não tem nada aqui, certo? Bom, eu vou fechar aqui, esse vídeo está ficando longo. O que eu quero saber? Quantos caras se repete? Bom, eu vou criar aqui a variável contador, quantidade, quantas vezes os caras se repetem. Eu não quero imprimir nada, simplesmente eu vou copiar aqui, ó, Ctrl X, você não pode fazer isso, né? Só lembrando. Aí eu faço e aí eu vou comparar quem, ó? O cara, da posição I com o cara da posição J. Se eles forem iguais, incrementa o meu conte, né? Não preciso desse pula-linha. Ok, pessoal? O cara da posição I, ele é igual ao cara da posição J, incrementa o conte. E no final,
eu vou imprimir. Vou imprimir aqui só para ver se ele está certo. Pessoal, vou executar aqui. Deu 4, que é exatamente esse daqui, né? Esse 5, ó, 1 e 2. Esse cara, 3. E esse cara, 4. Quantidade 4. Certo, pessoal? Então, são duas situações, dois exemplos em que eu quis fazer com vocês, questões que vai ser muito se utilizar um for dentro do outro. A primeira situação são quando o for interno ele é independente. Quando eu falo independente, significa que a quantidade de vezes que ele vai se repetir não depende da variável interação do for externo. E essa outra situação é quando o for interno ele depende da variável interação do outro for, que dependendo do valor de i, a quantidade de vezes que ele vai repetir vai ser diferente. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima!